Semana 3, dia 3. Suprimento matinal. EF 2h21 da manhã. No qual todo o edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor. PV 4h23 da manhã. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Visto que o edifício é vivo, 1 P2 para 5, ele cresce e cresce para ser um templo santo. A verdadeira edificação da igreja como casa de Deus é levada a cabo pelo crescimento dos crentes em vida. EF 2h21 da manhã, nota 4. Muitas pessoas têm dificuldade na sua vida espiritual depois de serem salvas, porque não conhecem o caminho da vida e não tomam Cristo como sua vida. CWWL, 1953, volume 1, Knowing Life and the Chart, p. 135. Leitura de hoje. Uma pedra lisa não tem pontas aguçadas nem saliências. Algumas pessoas nascem assim, nunca ofendem os seus irmãos nem os pais em casa, nunca ofendem os seus colegas nem os seus supervisores no trabalho. Independentemente de como as pessoas as tratam, elas são sempre polidas e constantes. Quando são salvas, essas pessoas tornam-se cristãos polidos na igreja. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Muitos irmãos as louvam dizendo: esta pessoa é verdadeiramente espiritual. Nunca discute em casa nem causa problemas. Vemo-la fazer muitas coisas, mas ela nunca dá a sua opinião. Ela é verdadeiramente espiritual e cheia de vida. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Temos de perceber que isso é, na verdade, hipocrisia. Se o comportamento dessa pessoa fosse verdadeiramente espiritual, então, isso significaria que ela era espiritual antes de ser salva. Isso não é possível. A espiritualidade de uma pessoa não é determinada pela aparência exterior, mas pela maneira como cuida de Cristo. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. A vida é o próprio Deus, a vida é Cristo e a vida é o Espírito Santo. Tudo aquilo que não é de Deus, de Cristo nem do Espírito Santo não é vida. Portanto, ainda que alguém esteja ao nível do padrão moral, ou acima dele, isso não é vida. Cristo opera e se move em nós a fim de nos iluminar quanto à sua vontade e quanto ao que nos exige e quanto ao seu guiar e lidar conosco. Contudo, se não obedecermos, mas formos contra o sentimento interior, não aceitando o seu guiar nem pagando o preço, essa resistência e oposição são rebelião. Podemos ser muito ativos e zelosos ao fazer coisas como visitar contatos do Evangelho e ter comunhão com os irmãos, mas podemos aprisionar o Cristo vivo no nosso interior ignorando-o. Assim, na verdade, desobedecemos ao Cristo vivo em nós. Ele quer que façamos as coisas de certo modo, mas nós nos recusamos a seguir o seu caminho. A nossa recusa em fazer as coisas segundo a sua vontade é claramente rebelião. O nosso ser natural, índole e ego são problemas que impedem a vida de Deus de fluir de nós. Contudo, o problema da nossa capacidade e habilidade naturais é ainda mais sério e é um obstáculo maior que impede a vida de Deus de fluir do nosso interior. Muitos irmãos amam verdadeiramente ao Senhor, são zelosos pelo Senhor e são muito piedosos. Todavia, o seu maior problema é a força e a grandiosidade das suas capacidades e habilidade. Consequentemente, Cristo não tem base nem caminho neles. Eles chegam mesmo a pensar que, a sua capacidade e talentos, são bons e úteis para a igreja. Pensam que precisam dessas coisas, a fim de servir Deus. Eles não desprezam as suas capacidades naturais, pelo contrário, estimam-nas. Se essas capacidades não forem quebradas, elas se tornarão um problema para a vida de Cristo.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que sejamos iluminados para ver quantos obstáculos há em nós e o quanto esses obstáculos restringem a vida de Deus. Na verdade, os obstáculos em nós não estão limitados a essas coisas. Todavia, há uma solução para todos os obstáculos em nós. Temos de passar pela cruz e permitir que a cruz nos quebre. Se queremos que a vida de Cristo não tenha impedimentos em nós, temos de experimentar o quebrantar da cruz e permitir que esses obstáculos sejam tratados e removidos. Isso permitirá que a vida de Cristo seja vivida a partir de nós. CWWL, 1953, volume 1, Knowing Life and the Chart, pp. 136 a 140.